gravação. Beleza, dá um bom dia especial para todos e todas mais uma vez, né? Depois aí daquele pagodinho bacana, mostrando para vocês essa foto aí, né? Impressionante, né? A tia dando um gritaço aí, porque dia 4, gente, portanto, na sexta-feira, é a data limite para entrega da primeira atividade da nossa jornada, que é o portfólio, né? Você fez lá aqueles prints, você colocou os links necessários aí durante as nossas reuniões, nas quais foram marcadas para inserção de informações ali no portfólio. Então, agora, até a sexta-feira, você entrega e fica aí em dia com essa atividade, beleza? A tiazinha está aí só para lembrar a gente, então, dessa data limite da nossa jornada, pessoal. Voltando aqui para realmente o que é aí fundamental para nós, né? Vamos começar, então, com a nossa reunião de hoje, né? E, opa, o que deu aqui? Deixa eu recarregar. Eu acho que estava meio fora. Ah, bom, está aqui. Ah, sim, sim, sim. É a nossa reunião número 7, gente, da jornada, e que vale de 31 de março a 4 de abril, né? Obrigado aí aos colegas que já mantêm suas câmeras ligadas, né? Para que seja feito aí o compartilhamento de forma legal e como está previsto também no nosso manual, no manual do cursista. E aí o nosso cronograma da jornada, gente. Hoje nós vamos começar, então, um projeto novo, né? A gente concluiu a Mona Lisa na reunião passada. Nessa reunião de hoje, nós vamos começar com o quente frio. É bem legal, bem interessante, assim, tem umas funções aí diferentes que nós vamos utilizar lá no P5JS, vocês vão gostar. Tem, assim, uns recursos novos, e é interessante até para os alunos, né? Não só para mim, que ainda estou retomando o P5JS aos poucos, são várias informações que a gente acaba não guardando, anotando, mas guardando na nossa cabeça, de acordo com a prática que a gente faz, e aí quando você não utiliza durante um bom tempo, assim como aconteceu comigo, a gente vai reconhecendo, né, redescobrindo aí essas funções, e o Quente Vivo está cheio delas, né? Então, vamos aí, deixa eu só fechar aqui essa coisa que está... Ah, beleza. Estava ali na tela. Bom dia, André Michelin, seja bem-vindo, querido. Então, gente, nós vamos hoje começar com esse projeto que eu acho que vai ser bem legal para a gente, tá? A nossa agenda, né, que é um acolhimento de 10 minutos, por dentro da aula 20, em ação mais 20 minutos, compartilhamento 20 minutos, queremos te ouvir 5 e para concluir mais 5 minutos, tá? Bom dia, querido. Então, agora, eu vou até dar assim, uma interrompida na nossa gravação, porque quando a gente passa um vídeo, né, nossa querida coordenação manda sempre os vídeos bacanas aí do YouTube, relacionados àquela dinâmica que a gente faz de acolhimento de vocês, mas esse vídeo, se eu deixo na gravação, e quando eu vou subir a minha gravação lá para o meu canal, do canal no YouTube, do Formadores, o YouTube, na hora, já me derruba. Então, por isso que eu vou parar um pouquinho aqui a gravação agora, nesse momento, apresentar o vídeo para vocês, e depois a gente volta à gravação da nossa reunião. Deixa eu só ver aqui, parar de gravar. Então, vamos voltar ali no nosso roteiro, né, gente? Vamos ver o que o roteiro pede para nós com relação a esse vídeo que vocês acabaram de ver aí, a menininha aprendendo a dirigir, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar um ESC. Isso. Muitas vezes, precisamos desenvolver habilidades nos estudantes que são novas até para o professor, até para a gente, né? Como podemos lidar com isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Incentivando a troca de conhecimento entre os pares e aprendendo junto e atuando como facilitadores do processo. Como é que está aí? O pessoal está aprendendo a dirigir direitinho aí nas aulas de vocês? Como é que está isso para vocês aí, André? André Williams, como é que está para você? Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia. Eu fiz uma aula com ele sobre o projeto Mona Lisa
segunda-feira à noite. E a gente sofre um pouco também ainda, né, professor? Nós estamos aprendendo a dirigir com o carro em movimento, né? Mas foi bem dinâmico, bem divertido, bem interessante. Eles se interessaram bastante sobre o projeto. Foi gratificante, foi gratificante. Acaba ficando um pouco engessado a aula por faltar um pouco mais de experiência na área, né? E nessa situação que estava ensinando a menina a dirigir, foi mais ou menos a mesma situação. Então, foi aplicando o projeto, foi fazendo atividade, eles foram se interessando, foram tentando. Parecia nós aqui na reunião também, o dia que o senhor fala, coloca alguma coisa diferente, vai criando, vai tentando situações, e eles ficaram igual a gente, tentando colocar formas, tentando colocar cores, figuras. Foi gratificante, foi bem gratificante mesmo. Ok. E o legal é que o P5 ele permite, né, assim como todos os outros sites aí de aprendizagem de digitação, de programação, ele permite assim, uma gama muito grande de possibilidades, né, para o aluno desenvolver, né, a sua prática. Né. É bem bacana por isso, porque te dá assim, uma cancha boa aí de possibilidades e deixa eles voarem com a criatividade deles, né? Só utilizando outro tipo de pincel, outro tipo de lápis de cor, de lápis de cera, né? Ele utiliza ali os recursos que o P5 permite. É bem bacana. Obrigado aí, André, pela tua contribuição. E, Laís, está sendo a mesma coisa contigo aí, Laís? Como é que estão as tuas crianças? Está fechado o mic. Bom dia. Então, eu não tenho aula da disciplina componente. de educação física. Ah, tá. Legal. É um excelente componente curricular, viu, professora? Gosto muito. Aliás, gosto muito já há 50... Não, 50 não, brincadeira, mas há 45 anos eu gosto bastante desse componente curricular, viu, professora? É bom, né? A professora tem bom gosto, viu? Não querendo aí estragar o dia dos outros colegas, mas a professora Laís tem bom gosto na educação física. Sim. Legal, Laís, legal. E quando você coloca assim ou faz uma releitura dos componentes dos tópicos do currículo da educação física, você procura fazer alguma coisa diferente com eles, como é que é a reação deles? Como é que isso se dá? Será que eles reagem do mesmo jeito quando a gente trabalha a educação física naquela rotina nossa? Ou dá um outro efeito para a turma? Como é que isso funciona? Olha, eu vejo que dá outro efeito. Por quê? Eles estão muito engessados em cima de um padrão. Eu estou com o 9º e com o 3º ano. E ele já vem em cima daqueles conteúdos padrões. Então, quando você dá uma mudada, de certa forma, dá um up, dá um ânimo neles, e também dá meio que uma insegurança. E aí é onde a gente entra trabalhando com eles, para que eles sejam protagonistas, para que eles consigam segurança através da prática esportiva, da aula, do exercício e do movimento. Ok. É sempre assim, né? Quando a gente vem com a novidade, sair daquela caixinha, né, fechada, hermética, às vezes dá um efeito assim meio dramático, mas depois que eles veem que é uma coisa diferente, eles até gostam, né? Sim. Eu tive uma experiência essa semana com os alunos, porque a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, eu não sei se é com isso que você trabalha, André, à noite, André Williams? É com EJA ou não? É regular? Professor, eu também não tenho as aulas de pensamento computacional, porque eu não tinha curso, então eu não podia pegar, né? Eu sou professor de matemática. Só que como eu sabia que tinha que fazer o relato de implementação, eu me adiantei a conversa e separei uma aula pré-estabelecida com a coordenação para poder fazer essa atividade com eles, para poder ter as imagens em relatos e coisas assim. Por isso que eu falei para o senhor que a aula ficou um pouco engessada. Como eu não tenho muito domínio do conteúdo ainda, estamos engateando não, terminamos o projeto Mona Lisa, mas basicamente eu só sei esse projeto. Então eu fiz aquele projeto do nome, do texto que o senhor fez no começo,
e fiz o projeto Mona Lisa até uma determinada altura. Ah, tá. Entendeu? E é uma turma, André, regular ou é de educação de jovens e Não, adultos? é regular, é regular. É o terceiro regular ano, noturno. terceiro ano do regular. Ah, tá. 36 aluninhos dentro da sala, tranquilo. Ah, que bom, mas estudando à noite eles já são até um pouco, Não. quem sabe, né? Pode ser que eles já, mas são um pouco mais A amadurecidos. Aí. hora de escolher uma turma para fazer essa aplicação, o pessoal falou, tenta fazer com a turma da manhã. A turma da manhã é 12 alunos, 13 alunos. Só que a maturidade que o senhor está falando, que às vezes é necessário para fazer uma atividade, de entender que você chega e explica, o professor está fazendo um curso, esse curso tem uma aplicação, então preciso fazer um relato, então vamos montar um projeto aqui em cima dessa situação. Então, um jogo de cintura bacana, que eles também entendem, eles também aceitam a proposta do professor ali, vamos fazer isso daqui, precisa ser desse jeito. É mais tranquilo do que a turma da manhã, por exemplo, pegar um 7º ano da manhã, que ainda estão na flor da rebeldia da pré-adolescência, é complicado. Perfeito. Perfeito. A maturidade, né? Quando você tem esse grau de maturidade, facilita bastante o trabalho. Eu estava falando que eu trabalho com EJA, né? E eu trabalho muito, aproveitando aí a cancha que a gente teve, o papo que a gente teve com a Laís, eu trabalho muito consciência corporal, né? Porque é o corpo explorado pelo mundo do trabalho, a educação de jovens e adultos, a educação física, é a conscientização nesse sentido. E eles desenvolveram um projetinho lá, né? Qual é o corpo ideal? E daí eles fazem cartazes em grupo e tudo, né? E desenvolveram, eu fiz uma sala de aula invertida, né? E eles desenvolveram, então, o projeto. Nossa, saiu cada coisa, cara. Saiu cada coisa, incrível. Mas, no final das contas, eles percebem e concluem, né, que o corpo ideal é o que eles têm, né? É o deles, né? Que sem esse corpo eles não estariam aqui. Aí a gente faz uma série de brincadeiras com eles e tudo, mas para conscientizar a questão da promoção da saúde, né? É muito, muito interessante, mesmo não sendo os nossos componentes curriculares, você tem em alguns pontos, alguns tópicos da pedagogia de cada um deles, você tem pontos que são coincidentes, altamente coincidentes, né? Essa questão do trabalho diferenciado e de tentar outras abordagens, isso vai aí para todos os componentes curriculares. Gente, muito obrigado pela contribuição de vocês, mas vamos em frente aqui no nosso roteiro, vamos aqui nos objetivos. Professor Hugo, querido, eu estou vendo que você está aí, né, concentrado, ligado, vidrado aí nas coisas do professor Hugo, importantíssimas. Mas eu vou te pedir uma gentileza, professor, agora nesse momento, de ler para nós os objetivos da nossa reunião de hoje, professor. Claro, professor. Bom dia a todos, colegas. Vamos lá, então. Objetivos. Retomar os principais conceitos e aprendizagens desenvolvidos nas 2 primeiras aulas do projeto Quente Frio. Analisar os elementos centrais da linguagem P5JS explorados no projeto e refletir sobre as estratégias didáticas para a condução das aulas. Ok, muito obrigado, professor. Valeu. Bom dia, professora Patrícia, seja bem-vinda. Vamos em frente aqui. Então, pessoal, nós temos alguns materiais que vão basear a nossa aula de hoje, né? Nossa reunião de hoje. São 2 materiais importantíssimos, são as aulas 9 e 10 do RCO, tá? Que, na verdade, são as 5 e as 6 do RCO, e também as 5 e as 6 da Alura, né? Vou mostrar para vocês aqui agora, bem rapidamente, cada material desse, que daqui a pouco a gente vai ter um em ação, e vamos utilizar esses materiais como base para o desenvolvimento do nosso projetinho Quente Frio, tá? Então, aqui, ó, primeiro, quero mostrar para vocês a aula 5 do RCO, que é o projeto Quente Frio. Ele, mesmo sendo um novo projeto, gente, ele faz parte daquele curso que nós estamos fazendo lá na Alura, né? Que é a lógica de programação, criando arte interativa no P5JS. Daqui a pouco também vamos falar um pouquinho sobre o relato de implementação de vocês, tá? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender a aplicar conceitos e coordenadas aleatórias para posicionar elementos na tela de um projeto. Nós vamos compreender a diferença entre números inteiros e decimais em operações de comparação. E nós vamos tentar e depurar o código utilizando o console.log, né?
Então, aqui a gente tem o ponto, né? A gente vai encontrar um ponto no projeto novo, né? A gente finalizou na aula passada a Mona Lisa, como ele está dizendo ali no texto, e como que a gente vai iniciar, então, um projeto chamado Quente Frio, né? Eu vou pedir, então, agora, já desde já, para que os colegas, por favor, já abram o seu P5JS, né? Para que a gente já fique, então, com ele já aí pronto para começar os trabalhos, né? Deixa eu apresentar aqui a página de login do P5JS novamente, né? Essa aqui, né? Essa página aqui, vou colocar o link. Você já conhece? Eu vou colocar o link aí no chat da nossa reunião. Deixa eu colocar aqui o link do acesso. E ali, pessoal, como vocês sabem, né? Como vocês já conhecem, eu coloquei o link aí no chat. É só você apertar aqui. Apertando aqui, você já vai acessar, porque você está acessado na nossa reunião com o seu @escola, né? Então, é só clicar aqui. Ele vai carregar. Como é que eu sei que eu acessei? Aqui, ó. O meu nome aparece no canto superior direito da tela, tá? Aí você já sabe que você está acessado no P5JS, tá? Voltando ali para o nosso roteiro, né? Você vai ver... voltando lá para a aula, né? Aqui para a aula 5, que a gente estava falando, né? O novo projeto no P5JS. Por isso é importante que você faça o login na sua conta e se certifique de que o projeto anterior, Mona Lisa, está devidamente salvo, né, nas aulas anteriores. Depois você verifica, querido, como é que a gente verifica se está salvo lá o projeto? A gente vai lá no P5JS, no nosso nome, clica aqui, vai em Meus Esboços, e aí o esboço vai aparecer aqui, né? Eu estou assim com uns 300 projetos Mona Lisa, então vai aparecer toda hora, inclusive tem o da nossa turma aqui, né? Tem várias turmas, tem o da nossa aqui também, várias versões que são muito interessantes. Então, estou todas salvas, eu volto lá para o meu editor, né? E fico ali de prontidão para começar o meu trabalho. É importante, né, o login. O projeto que criaremos será chamado Quente Frio. A ideia é a seguinte: imagine que temos um objetivo, que no nosso caso será encontrar um ponto específico na tela. Quanto mais perto chegamos desse objetivo, o programa deverá nos sinalizar que estamos quentes. Se distanciarmos, ele deve indicar que estamos frios. Vamos começar? Gente, como eu brincava disso quando era criança, meu Deus, alguém escondia alguma coisa, e aí ficava procurando, tá quente, ou então tá frio, ou então tá pelando, você sabia que você estava chegando perto daquilo que você estava procurando, né? Então, era uma brincadeira muito interessante, e que o P5, então, o pessoal da Alura resolveu traduzir para o mundo virtual do P5, utilizando o P5JS. Então, pessoal, a primeira coisa é a gente já deixar ali pronto e batizar o seu projeto. Como é que você batiza o seu projeto? Você vem aqui, né? E está vendo aqui, ó, ele dá um nome meio louco, né, para você, porque ele não deixa, o P5, ele já é programado para não deixar os projetos sem nome nenhum. Você vai ali, clica na canetinha, né? E aí você abre o editor e vou colocar aqui projeto quente, frio, turma B. Pronto. Beleza? O nome está aí. Aí eu clico em arquivo, vou em salvar. O esboço já está salvo com o nome que eu escolhi, né? Claro, não tem não coloquei ainda nenhuma função, não coloquei nenhum código, ele está só com os códigos nativos ainda, né? Então, vamos voltar lá para a nossa leitura da aula, né? Então, ó, começa por aqui, ó. Um novo projeto no P5JS, iniciando, com um novo projeto no P5JS iniciado, o primeiro passo será adicionar um ponto no centro da tela. Para isso, utilizaremos a função circle e adicionaremos um círculo de 10 centímetros de diâmetro. O código será o seguinte, né? Olha lá, ó, circle 200, 210. Vamos fazer isso agora, então, no nosso
no nosso P5JS, Circle 200, 210. Você pede para parar, né? Roda e ele vai ficar assim. Dessa forma que vocês estão vendo aí. A bolinha está bem aqui no centro, né? Porque eu botei um Circle 200, 210. Beleza? Fizeram isso, joia. Vamos voltar lá para a nossa aula, para a aula que está nos orientando. O resultado será um círculo branco no centro da tela. Agora, precisamos fazer com que esse círculo apareça sempre em um lugar aleatório da tela. Para isso, trabalharemos com a função random, que no JavaScript é utilizada para gerar um número aleatório. Assim, geraremos um valor aleatório entre 0 a 400, que é o tamanho da nossa tela, tanto para a posição X quanto para a posição Y do círculo criado. O código ficará assim, ó. Circle, random 400, random 410. Então, aqueles 200 que aparecem lá, esses 200 aqui, ó, a gente vai colocar o random. Então, random, entre parênteses, 400. Depois substitui outro 200, né? Random, 400. E o 10, tá? Então, agora, fizemos ali aquela alteração. E o que vai dar isso? Experimenta. Dá o stop e agora roda o programa. Olha que loucura que ficou a linha. Bugou, né, Hugo? Bugou, cara. Olha a bolinha como é que ficou. Ela está rodando em todos a área de programação, né? O Create Canvas, né? Que é 400 por 400. Então, a gente colocou o random 400 por 400. Então, a bolinha está rodando em todos os espaços dessa tela. Agora, vamos voltar lá na nossa aula, vamos ver o que ela diz mais para nós. Ao executar o programa, você verá o círculo mudando de posição pelo cenário muito rapidamente e de forma aleatória. Isso acontece porque estamos usando a função draw, que reinicializa o mesmo código várias vezes, entendeu? Então, como o draw reinicializa várias vezes, a bolinha não vai parar, enquanto nós não fizermos os ajustes necessários. Nos outros projetos, essa função nos ajudou no desenvolvimento, mas, nesse caso, queremos que a posição do círculo seja sorteada apenas uma vez, e para isso, utilizaremos a função setup, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para trabalharmos com os mesmos valores que são utilizados na função setup e na função draw, precisamos criar variáveis. Assim, na função setup, criaremos uma variável x e uma variável y, que receberão o número aleatório, e aplicaremos essas variáveis na função circle. O código atualizado ficará assim. Veja lá, gente. Então, depois do Create Canvas, a gente vai botar o x random 400 e y random 400. Depois do Create Canvas. E lá embaixo, depois do background 220, a gente vai colocar circle x, y e 10, tá? Vamos fazer essa alteração agora no nosso projeto. Eu vou deixar o slide apresentando aí para vocês fazerem essas alterações no projeto de vocês. E depois a gente vê como fica. Como diz o meu amigo Silvio Santos, valendo! Vamos lá?
Aí, ó. Beleza? Vamos ver o que dá isso. Opa! Ah, eu botei um tracinho aqui, eu errei na hora de... Eu não botei o igual, botei um tracinho. Igual. Isso só serve, né? Esse erro que eu cometi agora, só serve para a gente relembrar, reafirmar o conceito seguinte, pessoal. No P5JS não tem perdão. Colocou alguma coisa fora do lugar, colocou um sinalzinho errado, colocou alguma coisa ali sem aspas, sem chave, sem o parênteses, ele não deixa funcionar e aparece logo, ele dedura logo no terminal que tem alguma coisa errada. Se todos chegaram até aí, por favor, levanta a mão para mim. Levanta a mão no chat para mim, por favor. Obrigado, gente. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, Luciano. Obrigado. Joia. Então, agora, ok, gente. Obrigado, Marcelo. Vocês viram que agora a nossa bolinha ficou parada ali no cenário, né? Botamos o programa para rodar, bolinha está parada. Vamos voltar lá na nossa aula. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Ao executarmos o projeto, veremos que o círculo aparece em uma posição diferente do cenário a cada interação. Observe. Então, volta lá no P5JS, né? Vocês viram onde é que ele está aqui, né? Agora, para o programa e bota para rodar de novo. Ó, a bolinha já apareceu aqui embaixo, tá vendo? Para o programa e bota para rodar de novo. Ela já apareceu um pouquinho mais aqui em cima. E assim vai ser a cada vez que a gente botar o programa para rodar, pessoal, tá? Voltando lá na aula. Opa. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Quando trabalhamos com variáveis, uma boa prática é declarar todas elas no início do código. Faremos isso utilizando a palavra reservada let. Assim, vamos declarar as nossas variáveis antes da função setup. Então, é lá em cima, gente, lá antes do function setup, a gente vem aqui, ó, dá um enter aqui, e vemos aqui em cima, e o que a aula está falando? Let x e let y. Vamos lá. Let x e let y. Tá? Voltando lá na aula, tem que pular uma linha, né? Uma boa pular uma linhazinha. Pronto. Let x e let y. Voltando para a aula. Agora, precisamos pensar em um modo de programar para que o mouse exiba a mensagem encontrei, toda vez que encostar no círculo que acabamos de configurar. Podemos fazer isso utilizando a estrutura condicional if. Eu vou parar aqui. E agora, queridos colegas, vocês em grupo vão continuar a partir dessa parte da aula. Primeiro, vou pegar o link da aula. Vou colocar aí para vocês no nosso chat. Por favor, confirmem que vocês estão abrindo essa aula, por favor. Dá uma reação de joinha se você conseguiu abrir esse link que eu coloquei aí agora. Obrigado, Hugo. Se você não conseguir, você tem essa mesma aula lá no Classroom, é só você abrir lá na parte de atividades. Obrigado, André. Mas eu tenho certeza que vão conseguir abrir. Valeu, Luciano. E aí, a partir da página 9 da aula, vocês vão continuar essa prática, só que agora nas salas temáticas, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês as nossas salas temáticas. Beleza, professora Laís.
Joia. Deixa eu só acertar aqui. Ok, professor, os colegas vão te dar uma força, tá? Fique tranquilo. Deixa eu só acertar aqui. Acho que vai mais um aqui. Estou acertando aqui, a gente já começa, pessoal. Só um pouquinho. Beleza. Agora ficou jóia. Tá. Então, quando eu apertar aqui, né? Alguns vão receber um convite, outros vão ficar aqui na sala principal mesmo, tá? Deixa eu botar um timer bom aqui para vocês trabalharem. E lá vai. Joia? Então, quis para a apresentação. Ok. Então, onde tem gente ainda indo para as salas aí, né? Então, é assim, sugestão de trabalho. Alguém abre a aula ou abre o P5, vai vendo as orientações na aula, né? E vai fazendo as alterações lá no projetinho. Vamos ver até onde vocês chegam, pessoal. Tá bom? Bom trabalho aí. Beleza, obrigado, professor. Queridos. E aí, pessoal, tudo certo? Podemos, então, vocês gostariam que eu compartilhasse? O que vocês preferem? Pode ser? Deixa eu abrir aqui. Está aparecendo para todos? Sim? Beleza. Então, eu estava dando uma mexida ali no projeto enquanto o professor falava, mas ainda não deu certo não, quer ver? Deixa eu só abrir. Eu fui colocando ali, né, as funções que pediu, né, para digitar lá na função da condicional, que é o if. Aí eu digitei o texto, encontrei 200, 200, né? Aí isso aí vem falando lá mesmo, quando a gente dá o play ainda não apareceu a palavra encontrei. Aí eu estava dando uma olhada nos slides e tem mais algumas funções para a gente colocar, né? Isso aconteceu porque lá quando a gente coloca o texto encontrei lá, o problema está no formato, né, dos valores de mouse x e da variável x. Então a gente precisa usar a função console.log, né, para que esses valores sejam exibidos ali no terminal. Espera aí, deixa eu só... E aí a gente tem aqui, ó, mais ou menos, se eu não me engano, lógico, deixa eu ver, console.log, aí mouse x, deixa eu dar uma... aí agora eles... aí eles exibem os valores ali. Ah, tá.
A gente vai ter que precisar colocar, pessoal, mais outros códigos de programação dentro do Function Setup. Ali no Create Canvas, aqui ó, na linha 6, no Create Canvas, onde tem o x random 400, y igual a random 400, a gente vai ter que acrescentar mais alguns valores também. Né? Então, embaixo do x random 400, a gente vai colocar a função int, int. Vamos ver se vai dar certo. Int de x. E aqui a y int de y. Deixa eu ver. Pronto. A gente fez para as duas variáveis, x e y. Vamos ver se dá certo. Não deu, não. Olha lá, acho que deu. Aqui, ó. Acho que deu sim. Apareceu a palavra encontrei aqui, mas tá difícil achar ela, hein? Vocês viram a palavra encontrei? Eu tinha passado o mouse aqui. Não sei se deu para perceber. Deu para perceber, pessoal? Sim, eu fiz aqui no meu, deu a mesma coisa. Ele Deu, né? a gente Mexendo mexe rapidamente. muito rápido. Muito Eu acho que rápido. na Tem mais próxima algumas. aula deve ter algo Aham. para mostrar isso, né? Porque ele é assim, muito aleatório, né? Vamos ver, vamos continuar aqui então para a gente ver. Peraí.
No loop. Deixa eu ver. Eu tentei aqui, eu fui avançar aqui na Lura, pessoal, na outra aula seguinte, mas não tá dando certo, não. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Viu, Hugo? Eu? Ali no encontrei, tá? Tem que tomar cuidado que ali você botou apóstrofe. Ah, tá, é aspas. É aspas. É aspas. Isso. É porque tá errado lá no nosso... Lá no... Acho que até na Lura tá em apóstrofe. Tá, Verdade, tá em apóstrofe. Parece que ele... a sequência lógica ali de colocar os dois números, né? O decimal inteiro ali, que é aquele íntia, parece, mas... A palavra encontrei tinha que ficar fixada, aparecer aqui na tela, sem mudar, quando você coloca aquela função no loop. E aí ela não ficou. Eu nem sei onde tá mais. Depois, nesse projeto, né, professor, a gente vai mexendo o tamanho do círculo, ele vai aumentando e diminuindo conforme é quente e frio, né? Também, né? Clica em cima do círculo, Hugo. Clico. Por favor. Aqui? Era para aparecer a palavra. Era para aparecer a palavra mesmo. É porque alguma coisa tá faltando um detalhezinho, talvez. Tá faltando um detalhe que eu não prestei atenção aqui ainda. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu escrevi alguma palavra errada, né? Também. Deixa eu ver aqui, peraí. Mouse X, mouse X. Aparentemente não. Hugo. Oi, professor. Tô passando aí um link de um projeto. Aí você abre, sabe como é que é, né? Duplica, Sei. depois salva para você,
Nesse projeto tá funcionando a palavrinha. Então vamos ver. Aí tu faz uma comparação com isso que vocês estão fazendo em grupo aí e veja se está. Beleza. Ele aparece daquele jeito lá que você passa o mouse rapidinho na tela e você acha a palavra deslizando o mouse ali pela tela. É esse aqui, ó, professor, que foi esse que o professor compartilhou, pessoal, aqui, ó. Aí ele tá mais, ainda tá mais simples a programação. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Aparece rapidamente, eu encontrei ali, ó. Mas daquele jeito que tava mesmo. No meu também, mesma coisa. É, a mesma coisa. Não, mas beleza. Eu acho que é basicamente isso, né, galera, que era pra fazer, né? A gente já foi até um pouquinho além. Deixa eu só abrir o meu novamente aqui.
Marcado, né? 50, por favor, 50. Quando esse 50 para partidores aí, pronto. As pedras, papel, tá? 50, eu tenho nome nessa porra.
Ok, pessoal, estamos de volta, né? Depois aí das dinâmicas dos grupos, né? E estou vendo aqui que o grupo aqui que ficou na sala principal já está começando aqui já está com o programa ali exposto, né? Já está aberto ali. Eu vou até pedir, então, para a turma que ficou aqui na sala principal, né? Para já falar aí um pouquinho o que vocês conseguiram desenvolver, né? O que foi possível realizar. Como é que foi aí o esquema, gente? Da sala principal. Então, professor, a gente foi avançando aqui na aula, né, para além, assim, para ver como que a gente ia colocar as funções, os outros códigos, né, mas eu não sei se está dando muito certo, não. Eu fui avançando em outras funções, a questão dos números inteiros aqui na variável x, na variável y, dentro da condicional if também, do comando console log, mas não sei, não deu muito certo, não. Tá, acho que tá dando certo, mas ainda tem mais coisa para fazer. Tem mais uns ajustes, né? Tem mais ajustes. Eu andei passando ali na aula na Alura mesmo, né? Fui dando uma olhada na Alura, né? Tanto que esses outros comandos que a gente foi colocando aqui, ó, de distância, né? A questão da raiz quadrada aqui também, né? A gente criou a variável para distância x, distância y, né? Mas ainda não tá dando certo, não. Cada hora, tudo bem, eu clico, ó, cada hora ele aparece num ponto da tela, Certo. a bolinha, né? Certo. Ó, tá vendo? Tô clicando, cada hora ela aparece num ponto da tela, mas ainda tem mais coisas para fazer. Ok. A palavra encontrei era para estar aparecendo aqui, ó, quando a gente usa essa função no loop, mas não apareceu, não. Tem que ver Beleza. aí depois o que aconteceu. Ok, não, sem problema, Hugo. Acho que vocês chegaram aí, foram bastante, né? Foram aí bem, desenvolveram bem ali o que está escrito ali dentro do projeto da aula. E eu vou dar uma dica, não só para os colegas, obrigado, Hugo, pela tua apresentação. Eu vou dar uma dica aqui para os colegas. Você tem, além dessas referências das aulas do RCO, você tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Que é também muito bom, tá? É essa aula aqui. Quem já participou, já passou ali pelo nosso curso, né? Isso aqui já está sabendo o que eu estou falando. É o nosso curso que a gente está fazendo agora nessa jornada, é a Lógica de Programação Criando Arte Interativa, o P5JS, e você tem o vídeo do Marcelão falando aqui, o professor Marcelo Paludeto, né, falando aqui, dando as orientações, mas você também tem a transcrição, e na transcrição, você tem aqui embaixo, ó, os códigos que a gente está utilizando nessa dinâmica, tá? Então, se você quiser depois dar uma olhadinha, se vocês quiserem todos, né, dar uma olhadinha e fazer uma revisão dos códigos que a gente utilizou agora nessa dinâmica, tá? E agora estou falando do grupo geral, né? Então, ele mostra aqui o passo a passo, né? Explicando aqui por que é igual, né? O sinal de 2 iguais é usado para comparar valores, né? Então, por isso que eles botam 2 iguais assim, um do lado do outro. Eu, quando comecei a fazer isso, eu achei assim, nossa, por que 2 iguais, né? É para você comparar valores, por isso que você tem que escrever comparando sempre 2 valores. Aqui, de novo, aquele erro, né, que eles colocam em vez da chave, né, das aspas, eles colocam apóstrofe, né? Esse sinalzinho único, assim, uma aspa sem o seu par é o apóstrofe, né? E ele não funciona. Você tem que colocar, na verdade, a chave, né, na palavra encontrei, para que ela possa realmente, de fato, aparecer ali no cenário, né? Então, ele tem algumas coisinhas assim, mas ele mostra para você os códigos, tá? Que você pode utilizar nessa dinâmica. Vocês foram muito bem, Hugo, conseguiram chegar aí num nível aí bacana, e é assim, a gente vai tentando, não conseguiu, não tem problema. Vai em frente que a gente vai chegar. Uma hora a gente chega no sucesso. Pois não, professor Hugo? Então, professor, sobre essa questão, né, da Alura, porque a gente sabe que os nossos alunos, eles copiam muito o código da Alura, mas eles copiam de forma tão automática sem ler, e aí essa questão do apóstrofe, né, como você muito bem colocou ali, né, eu também acabei errando ali, coloquei o apóstrofe em vez das aspas, porque eu copiei o código,
E aí eles não prestam atenção nisso. E aí a gente vai ter que ir lá na mesa dele, achar o erro com eles, né? E assim, eu insisto muito para eles nessa questão, né? O pensamento computacional, quem tem que buscar a solução é você, né? Você que está prestando atenção na sua programação, você está programando ali. Se você só está indo no automático, copia e cola, aí passa despercebido mesmo, né? E aí tem esses errinhos, né? Tem às vezes alguns erros na Lura também de digitação, que aí não dá certo, código, né? Então o apóstrofo é um deles, já peguei erro de digitação na hora, e aí ter que ler a transcrição mesmo, né? Às vezes eles não têm paciência para assistir ao vídeo, eu falo, volta no vídeo. Agora eu tô tentando fazer esse esforço maior, principalmente com o ensino médio, né? Que é uma turma que eu já venho com eles há 3 anos, professor, 8º, 9º e 1º ano. Então, assim, eles já me conhecem bem, eu já conheço eles, mas eu falo, volta no vídeo. Então, o efeito Mona Lisa, que foi o que a gente fez antes, surtiu muito efeito, ficou até redundante, mas surtiu muito efeito porque eu fiz eles reestilizarem o efeito Mona Lisa, colocarem mais formas, funções. Depois eu vou colocar isso no relato de implementação, né? Para poder ver aí como saíram projetos legais, mas é porque está sendo muito na base da insistência ali mesmo. Muito importante isso que você falou, Hugo, e tem coincidido com assim, um questionamento que vários professores têm feito, até nós mesmos, os professores formadores, têm feito com relação a isso, para que o aluno realmente tenha ali gradativamente a exposição desses códigos ali, para que ele possa, então, pesquisar, procurar, ler a aula, né, como você falou, para que eles, de fato, possam desenvolver o conhecimento, porque, senão, vira um copia e cola, e muitas vezes, como a gente viu aí na nossa prática, né, o P5 ele não aceita, ele quer que você faça bem certinho, né, mas valeu pela tua contribuição, Hugo, e excelente a tua fala, porque ela vai de encontro aí uma angústia que está sendo coletiva, né, para a gente ter essa reorganização, quem sabe a Lura, com tantos recursos que ela coloca, agora um novo recurso de avaliação, que eu coloquei lá no Classroom para vocês verem, e esse aí também bastante importante. Obrigado ao grupo aí pela apresentação de vocês. Opa! O que vocês pediram? Não entendi, prof. Patrícia. Pediram de diferente? Como assim? Em que sentido, prof. Patrícia? O que vocês pediram de diferente do projeto quente ou frio? Para os alunos. É que, na verdade, o que o Hugo está falando, Patrícia, é justamente com relação assim, eles têm acesso a esses links, né? A esses links, não, perdão, aos códigos ali na aula, né, eles vão na transcrição e eles têm acesso aos códigos, então eles copiam e colam na programação, em vez de tentar fazer como a gente estava fazendo agora, olhar na aula e tentar fazer lá no P5JS, eles pegam, copiam e colam e muitas vezes até, como o Hugo também disse, erram lá em algum momento e depois nem procuram para ver assim, nossa, onde que eu errei? Eles deixam dessa forma. Então, é importante, o que o Hugo está falando é repisar os conteúdos para que eles possam, então, entender o que está acontecendo na programação. A Patrícia está dizendo assim, fiz no projeto Mona Lisa, eu quero saber por que fiz no projeto Mona Lisa incluir formas diferentes e foi bom. Ok. Pô, que legal, Patrícia, bacana. Pois não, professor Hugo? Então, professor, só respondendo a Patrícia, é o seguinte, no quente e frio, eu também não consegui fazer muita coisa diferente com os alunos. O que eu pedi? Eu pedi para eles mudarem o texto. Ali está o texto, encontrei, aí eu pedi para eles colocarem outras palavras. Alguns colocaram nomes, né, palavras aleatórias, assim. Então, foi isso que eu pedi, porque não teve muita diferença, né? Outros mudaram o background, que era o fundo, né? Não tem muito o que fazer nesse daí do quente e frio. O efeito Mona Lisa, ele foi muito mais didático, muito mais prático, porque, assim, tem saído reestilizações muito interessantes. Depois que eles aprenderam lá, que eu mostrei para eles sobre usar as referências da biblioteca, os shapes lá, que são as formas, né? O triangle, o rect, o square, né? O eclipse lá, e todos esses aí tá surtindo bastante efeito. Agora, do quente e frio, não tem muito o que fazer, não. Não consegui pensar em nada além. Pedi só para eles mudarem a palavra e o background.
Ok, obrigado, Hugo, obrigado, Patrícia. Patrícia também está falando aqui que ela fez isso também ali no chat, né? Obrigado, Patrícia. Eu vou pedir, né, lembrando agora um pouquinho o saudoso Silvio Santos, obrigado, Patrícia, né? Patrícia, filha do Silvio, né? Então vamos agora, Patrícia morrendo de rir aqui no vídeo, tadinha. Piada totalmente sem graça, mas colega é assim, né? Ri de qualquer coisa, gente boa. Obrigado, Patrícia. Gente, vamos ver aqui agora o outro grupo, né? O grupo do professor Marcelo, professor André, e quem mais que era, professor André, aí no grupo? Além de você, o Marcelo, quem Professor mais? Leonardo. Professor Leonardo, obrigado, eu esqueci o professor Leonardo. Por favor, rapazes, podem apresentar aí o projeto, deixa eu fechar aqui a minha compartilhamento, para que vocês apresentem aí. O professor Marcelo, inclusive, o professor deixou o link aí, seria uma boa deixar o link também aqui, o professor Hugo também, se quiser deixar o link do projeto do jeito que parou, pode deixar aqui no chat, que a gente duplica e depois salva na coleção, né? Como a gente aprendeu no Scratch, sempre é bom compartilhar, né? Então é legal. Aí, professor, é o seguinte, eu fui seguindo o projeto da aula lá também, certo. ainda um pouco de dificuldade, igual o professor Hugo está falando, copiar e colar, a gente que não tem um pouco de habilidade ainda, está aprendendo as situações, também a gente faz, aí vê que tem código errado, volta, edita, vai um pouquinho na aula. Temos 2 modelos, basicamente. Esse daqui foi o que eu consegui fazer ali, que você chega lá no ponto e aparece a palavra encontrei, seguindo todos os comandos pré-estabelecidos lá, seguindo a aula que o professor mandou. Então, esse daqui é do iniciante, mas o passo cursor no ponto certinho aparece a palavra encontrei. E nós temos também o projeto do nosso amigo professor Marcelo, que o professor Marcelo não vale na conversa com a gente, porque o nível do professor Marcelo é um pouco diferente. Então, o projeto do professor Marcelo... Fera! É outra situação. Já vem tudo amarelinho e você vai passando até chegando perto do ponto possível, aonde fica vermelho aparece encontrei. Não sei se eu estou apresentando. Eu estou apresentando esse amarelo também? Não? Ainda não, professor André. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui então. Tá aí, ó. Isso, esse é do professor Marcelo. Você aperta o comando, ele vai com a bola azul, passando perto até chegar lá no ponto específico, vai ficando vermelho, quer dizer que está quente até a hora que eu encontrei. Esse daqui é o do professor Marcelo. Então, show, hein? O dele com um pouco mais de configurações do que o da gente, assim dizendo, mas estamos gatinhando para chegar perto do dele também. Sou Marcelo aí, pô, fez um negócio bacana, né, cara? Encontra mesmo ali, aparece, vai ficando vermelho ali, a cor vai mudando, né? Vou voltar novamente lá. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Não é esse. Você começa com azul pessoal, lá, ó. Pessoal, não tem nada de grande conhecimento. Eu fui fazendo com as aulas do Alura ali. E assim, quando tá com essas cores, é mais fácil de achar o encontrei. Aí o difícil mesmo é quando tá sem cor nenhuma. E daí é mais difícil. Ali é fácil de ser, acha mais rápido, né? Beleza. Obrigado, mas não tem nada de segredo, não. Eu fui fazendo tudo com a Alura. Ah, então tá. Então, só por causa disso, professor Marcelo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. A galera, eu já tinha salvo aqui na minha coleção também. Tá aí, ó, o link. Vocês podem duplicar e salvar também. O Scratch, ele ensina isso pra gente. Obrigado ao grupo aí, obrigado professor André, professor Marcelo, professor Leonardo, obrigado mesmo. O Scratch, ele nos ensina isso, né? A gente compartilhar, sempre compartilhar tudo aquilo que a gente faz em grupo é importante, porque é assim que se dá o aprendizado, né? A gente compartilhando aí os projetos que foram bem sucedidos e outros que também estão no seu princípio, estão no início, estão no caminho. É importante para a gente ver as fases daquilo que a gente fez. O Marcelo, ele só
seguiu ali o que tem na Alura, o que tem nas aulas do RCO, e ficou bem bacana. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pelas dinâmicas, mas vamos voltar aqui agora para o aqui no nossa página, né? Nossa página do Classroom. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir um qualquer aqui, compartilhar, porque agora eu estou com 300 mil abas aqui abertas, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente, nós vamos ali na atividade, né? Não se esqueçam, então, pessoal, a gente tem um deadline nessa semana, no dia 4, né, que é a apresentação do portfólio, e depois a gente tem, então, o relato, né, o relato de implementação, que eu vou abrir aqui o modelo agora, tá? Para, assim, dar uma orientada aí bacana para vocês, que a gente vai ter, então, essa apresentação do relato de implementação a partir da próxima semana. E o que é legal do relato é que você, nos primeiros slides, você tem uma sequência de orientações que são muito importantes para você fazer o teu relato. Inclusive, uma abordagem aqui resumida do que é a rubrica de avaliação que a gente utiliza para avaliar o trabalho de vocês, né? Então, você tem tudo, tem um vídeo de orientação, né, um videozinho já feito justamente para isso. Você tem como formatar o teu trabalho, o espaçamento e as letras, o tamanho das letras, né? Aqui é a capa propriamente dita. Então, esses slides aqui de cima, quando você for entregar, você pode tirar, tá? E só deixar o teu trabalho a partir desse slide aqui, ó, tá? E aí você tem lá os seus dados. Cada slide, gente, de organização pedagógica, por exemplo, você tem ali os objetivos, as estratégias, você tem, assim, uma explicação, né, para que você possa preencher esses espaços. Você tem aqui a descrição, como que você pode fazer essa descrição. E outra coisa importante que está aparecendo aqui é duplique esse slide caso seja necessário. Esse aqui também, tá, gente? Qualquer slide dentro do relato de implementação, você pode duplicar. Faltou espaço, o slide ficou pequeno, principalmente por conta da formatação, você pode abrir mais o slide para colocar os dados que não deram no anterior, tá? Então, veja sempre aqui as evidências, tá? Os vídeos, áudios, imagens, né? Descrições que você quiser colocar, é sempre aqui. Você pode também duplicar esse slide. Os depoimentos, né, que você vai pegar durante a sua dinâmica aí com os alunos. Os resultados alcançados, né? Também você vai poder falar um pouco sobre o desenvolvimento da tua prática, né? Inclusive colocando aqui, se você precisar duplicar, você pode fazê-lo, tá? Quando eu concluir o preenchimento dos slides, eu posso excluir os slides de explicação? Sim. Ok, com certeza, sem problemas. Por favor, fica até mais fácil para a gente abrir aqui o documento depois. E aí o feedback de observação, que a partir dessa jornada, ele é obrigatório, tá, pessoal? Você pode pegar o feedback do diretor, do pedagogo, né, do colega professor, né, para que você possa, então, colocar ali o resultado de como essas pessoas viram a aplicação do seu trabalho. E uma reflexão final, né, para que você possa, então, deixar aí a sua impressão sobre esse projeto que você desenvolveu. Gente, esse trabalho é para o dia 11, tá? Dia 11 de abril, né? Então, não se esqueçam para que você não tenha nenhum problema na hora da entrega, tá? Então, aqui, ó, inclusive, você tem também as rubricas que são utilizadas para a sua avaliação. Se precisar dar uma olhadinha na rubrica, né, como é que está sendo feita a pontuação, de que forma que está sendo feito esse levantamento, é aqui na rubrica que você vê. Voltando aqui agora no nosso roteiro, então, falei já um pouquinho sobre o relato, já dei as orientações necessárias. Aqui o nosso roteiro, né? O quente frio, aí algumas questões que a gente trabalharia num quizzes, mas que eu achei muito mais interessante a gente ter mais tempo de trabalho em grupo, né? Então foi bem legal aí para vocês até trocarem ideias e tudo, né? E depois fizemos o nosso compartilhamento,
Falei agora sobre o relato de implementação, né? E aqui quero mostrar para vocês a planilha compartilhada. O que é isso? Essa planilha, gente, ela está aqui no nosso mural, tá? Ela está bem aqui, ó. Colegas, por favor, escolham a reunião na qual apresentarão seu relato de implementação. Para isso, acesse a ficha anexo e acesse a sua turma e insira o seu nome na reunião 8, que é a reunião da semana que vem, ou a reunião 10, que é a última de compartilhamento, tá? Você pode escolher. Tá certo, Marcelo? Tranquilo, querido. Vá com Deus. Que você pode escolher a reunião 8 a 10 para apresentar o seu trabalho. Como é que você faz? Você entra aqui, ó, compartilhamento. Você vai abrir essa planilha aqui, tá? Veja que aqui, ó, você vai procurar aqui embaixo. Qual é a nossa turma? A nossa turma é a B, B de bola. Então, você vai clicar na aba da turma B, bem aqui embaixo. Ó. Clicou aqui, você vai escolher reunião 8 ou reunião 10 e vai colocar o seu nome aqui. Depois, você vai escolher, depois que os colegas escolherem, você vai escolher para qual colega você vai fazer um feedback na hora da apresentação dele, tá? E outra coisa importante, o feedback é uma coisa bem rápida, o que você achou da apresentação do colega, enfim, é bem legal, tá? E esqueci de uma coisa importante lá no relato de implementação. Os 2 últimos slides, além do slide de colocar lá o curso, né, o link do certificado e o print do certificado, você tem os 2 últimos slides, que também são obrigatórios, de preenchimento, para que seja de orientação para você fazer a tua apresentação no dia do relato. Você vai utilizar aqueles 2 slides que são resumo do seu relato de implementação, para ir dinamizar as apresentações, beleza? Então, é aqui que você vai preencher, já pode começar a preencher, ele já está editável, tá? É só entrar na turma B e colocar o seu nome lá. Beleza? Voltando aqui para o nosso roteiro, então. Agora o nosso formulário. Vou colocar aí no chat para vocês agora. Preencham, por favor. E dá um joinha de reação para eu saber que vocês já preencheram. Já está aí o link. Podem preencher, então, já agora aproveitando aí os últimos minutos da nossa reunião dessa semana, né? Quero agradecer muito a participação de todos, excelente, muito bacana mesmo, né? Todas as dinâmicas que nós desenvolvemos aí durante a nossa reunião, tá? E, assim, é sempre importante você colocar todas as informações e impressões que você teve durante a reunião, porque é só assim que a gente consegue, então, tirar as dúvidas, né? Tirar ali, fazer as tiradas de dúvida importantes, né? Para que a gente possa, né, trabalhar melhor com os alunos na sala de aula, pessoal, né? E é isso. Quero desejar a todos aí uma excelente continuidade de semana. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana assim, plena de alegria, de sucesso, né? E um final de semana também bom de descanso, né? Que a gente merece sempre que possível descansar um pouco, né? Que Deus abençoe vocês, gente. Vocês tenham aí uma semana maravilhosa, cheia de alegrias. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Até mais. Valeu, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Obrigado, Hugo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, gente. Vou parar aqui a gravação.